Deus certamente nessa noite tem uma palavra da cada coração. Deus certamente irá falar conosco nesta noite. Eu quero deixar para a meditação dos amados irmãos um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Ele está aqui nessa noite. O Senhor Jesus já está no nosso meio neste lugar, e podemos sentir a gloriosa presença de Deus nesta hora. Este texto da Bíblia Sagrada, Jesus ele diz que os discípulos estão em um alto mar, estão no mar, e de repente se levantam grandes ondas, uma forte tempestade, um vendaval estranho, porque este lugar que eles estavam não era nem o mar, era o lago. Então era um vendaval estranho, era uma tempestade estranha que sobreveio sobre os discípulos do Senhor naquela hora. O mar, na palavra do Senhor, representa o mundo em que vivemos. A palavra mar, na Bíblia Sagrada, representa o mundo onde estamos. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos diz no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, no versículo 33: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus ele está dizendo: enquanto nós estivermos aqui, virão tempestades, virão lutas, virão provações. Para que as provações? Para que as lutas? As provações são para nos dar paciência, a paciência para nos dar a perseverança, e a perseverança para que nós venhamos esperar a esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor. Ainda falando de tempestades, de provações, a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que é bem-aventurado é o varão que suporta a tentação, porque quando é provado, recebe a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a todos os que o amam. Quando falamos sobre provações, não podemos deixar também de falar da grande provação de Abraão, quando Deus manda Abraão oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Vejo na palavra de Deus Abraão indo com Isaque para o sacrifício, lá no Monte Moriá. De repente Isaque olha para o seu pai e diz: Pai Abraão, já estou levando aqui um fecho de lenha em meus ombros. O Senhor, Pai, já está com o fogo e com o cutelo na mão, mas e o sacrifício, Pai Abraão, aonde está? Existem determinados momentos nas nossas vidas em que passamos por tantas aflições, por tantas lutas, por tantas provações, que não vemos provisão. Olhamos para a direita, olhamos para a esquerda, olhamos para a frente e não olhamos provisão, não vemos a solução para os nossos problemas. Mas quem tem fé em Deus é como o Pai Abraão. Por isso é denominado
que pensamos em fazer como Elias naquele lugar, correndo de uma mulher por nome Jezabel e escondendo dentro de uma caverna. Existem momentos de tantas lutas e tribulações que pensamos em nos esconder, pensamos em ir para um lugar onde ninguém vai nos ver, aonde não seremos notados, aonde pensamos nós que não iremos passar por lutas ou por provações. E de repente a terra treme. Elias olha e Deus não está no terror. De repente um fogo e Deus também não estava no fogo. Mas de repente assoprou a brisa suave, um vento fresco, sereno, vindo da parte de Deus. E Deus liberou uma palavra para Elias, dizendo a Elias para se fortalecer. Deus nessa noite fortalece as nossas vidas espirituais neste lugar. Deus nessa noite aumenta a nossa força. A Bíblia diz em Romanos